que inteligência é diferente de sabedoria. Você pode ler muitos livros, você pode ser muito culto, mas você pode ser um fracassado. Porque não existe uma impressão digital igual a outra na face da Terra. Sim. Já parou para pensar nisso? Cada ser humano é único e foi criado com uma missão específica que só ele pode desempenhar e mais ninguém. Queria começar te perguntando de uma forma ampla. O que é a sabedoria? Você sabe que o judeu reza 3 vezes por dia, né? 3 vezes? 3 vezes por dia. Shaharit minharvi, de manhã, de tarde e de noite. Eu fiz um shabá uma vez com um rabino amigo nosso e... Bicho, era 3 rezas, eu nem sabia quantas rezas. O Shabat ainda tem outras orações, mas o Shabat, na verdade, é uma desconexão para a gente poder se conectar. Daqui a pouco a gente fala sobre a essência do Shabat, porque ela é benéfica para o mundo dos negócios também, o espírito do Shabat. Mas o judeu reza 3 vezes por dia. De manhã, quem instituiu a reza da manhã? Abraão, patriarca. Quem instituiu a reza da tarde? Yitzhak, Isaac, o segundo patriarca. Quem instituiu a reza da noite? Yaakov, Jacó, o terceiro patriarca. E nessas orações... são encontros marcados, uma proximidade muito intensa entre criatura e criador, ao ponto de nós chamarmos Deus de você. Não tem uma proximidade maior do que você chamar alguém de você. Então nós falamos Baruch Atah Hashem. Abençoado você, Hashem, Deus. Então a proximidade assim muito intensa. E dentro dessa reza nós fazemos 18 bênçãos. E uma delas, na minha opinião, é a mais importante. Que você vai gostar. Você vai começar a fazer. A gente pede sabedoria. A gente fala, Ronen Adat. Baruch Atah Hashem Ronen Adat. Que me dá a sabedoria. Nós pedimos a sabedoria. Que inteligência é diferente de sabedoria. Você pode ler muitos livros. Você pode ser muito culto. Mas você pode ser um fracassado. Existem muitos QIs elevados que fracassaram, porque não souberam aplicar o conhecimento acumulado. Então, sabedoria, na definição judaica, é a arte de você aplicar tudo aquilo que você acumulou de conhecimento em algo tangível, em algo real, que só você pode aplicar, que só você pode criar, que só você pode desenvolver. Porque não existe uma impressão digital igual a outra na face da Terra. Sim. Já parou para pensar nisso? Cada ser humano é único e foi criado com uma missão específica que só ele pode desempenhar e mais ninguém. E aí você fala sobre sabedoria, né? E você difere isso de inteligência. E tem tanta gente, de fato, tão inteligente, QIs altíssimos, elevadíssimos, que lê pra caramba. E que não venceram. Não venceram. Né? Então, você tem muita gente que tem pouca inteligência racional, cognitiva, eventualmente. Verdade. E cheio de resultado. E você fala, qual que é a diferença? E aí, quando a gente tenta trazer para algo um pouco mais prático, técnico, né? Menos subjetivo, mais objetivo, eu reflito muito sobre a sabedoria. Ela se divide em 3 partes, Ravi. Vê se faz sentido, né? Sob a ótica judaica da coisa, né? Para mim, a sabedoria, ela tem a ver com basicamente o conhecimento, sim, né? Uma parte da sabedoria, a compreensão, perfeito, e a aplicação prática. E essa aplicação prática, ela é individual de cada um. Exatamente. Tá correto o seu pensamento. Mas precisa existir, né? O estudo, antes de mais nada, que é o principal preceito judaico, é o estudo. Perfeito. Então você olha para os fatos, você olha para você acumula esse conhecimento. A tua interpretação. Agora, de acordo com o que você já acumulou de conhecimento, só você pode desenvolver algo novo que ninguém nunca criou, que ninguém nunca falou. Tem um pensamento que ele faz parte da nossa visão. Se ninguém fez, eu sou obrigado a fazer. Isso é um preceito judaico. É uma visão judaica, é um fundamento judaico. Se ninguém fez, por que eu vou fazer? Não, se ninguém fez, você é obrigado a fazer. Essa que é a visão correta. Mas isso é muito diferente da lógica empreendedora. Sim. Porque assim, na minha cabeça, né? Se eu vejo algo que ninguém fez, eu não me desafio de tal forma onde, que interessante. Eu entendo o seguinte, a probabilidade de dar certo é muito baixa, então eu não vou fazer. Eu vou fazer o que isso é diferente do que você analisar o nicho. Você tem que analisar o nicho, você tem que analisar o mercado, você tem que ver aonde foi os acertos, onde foram os erros. Mas, por exemplo, se você perguntar para um israelense, o que você quer ser quando crescer? Para uma criança na rua. Ele vai responder, eu quero ser um CEO de startup. Pode fazer esse teste. Porque faz parte da cultura judaica solucionar problemas. Faz parte da cultura judaica deixar um legado. Faz parte da cultura judaica iluminar a sociedade maior por intermédio desse compromisso com a vida que recebemos há mais de 3.300 anos atrás. Então tem uma característica do povo judeu que é a chutzpah.
O que é a chutzpah? Título de um livro incrível. Que você já leu, inclusive. Se você não leu, eu vou mandar entregar aqui. Sim, eu peguei lá em Jerusalém. É um livro que mostra esse espírito de ousadia com propósito, que é o atrevimento. É você... Puxa, se ninguém fez, então eu sou obrigado a deixar esse legado, eu sou obrigado a solucionar essa questão. E o empreendedorismo na visão judaica é uma ação altruísta. Olha que interessante. Empreender pela visão do judaísmo é fazer a diferença na vida dos outros. Toda a prosperidade que envolve as finanças é um meio para chegar até um ideal nobre, para chegar até um fim específico. Um dos meus mentores é o Eli Horn, que é o grande filantropo, o fundador da Cirela. Ele já falou diversas vezes em entrevistas que a empresa dele é um meio para ele poder fazer a filantropia e influenciar outros CEOs e outros empresários a praticarem a filantropia. Por isso que ele prospera, por isso que a empresa está onde está, porque ele tem um sócio. Quando você enxerga as coisas dessa maneira, você está trazendo um ideal nobre por detrás dos seus empreendimentos. Então é impossível não prosperar. Você tem um bom sócio. Sim. Igual você. Você trouxe aqui causas nobres para o grupo. Sim. Interessante. Agora, quando a gente fala sobre sabedoria, a gente tem essa ótica talvez um pouco mais objetiva, né? Mundana, diária. Mas quando a gente lê a Bíblia, né? Ou a Torá, a Talmud, a Torá, né? A gente entende lá que tem um quê espiritual da coisa. Não é só lógico, é algo que transcende a nossa capacidade humana, né? Então, o que está escrito lá, né? Quando eu falo isso, eu só tomo um pouco de cuidado, porque assim... Eu já li a Bíblia, obviamente, estudo, mas existe o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, tem a Torá, então às vezes eu posso acabar confundindo algum conceito aqui, tá, Ravi? Mas assim, onde eu leio, né, e eu vejo que Salomão diz isso em Provérbios, e vocês que seguem muito Salomão, Davi e tudo mais, diz lá que o temor ao Senhor, né, ele é a origem da sabedoria. Perfeito. É dali que vem a sabedoria. Perfeito, né? perfeito. Faz sentido isso? Faz sentido. Uma vez eu cruzei com um grande rabino que já faleceu, o rabino Aaron Leib Steinman. Eu tive o mérito de acumular alguns momentos especiais com esses gigantes que não estão mais entre nós. Eram anjos com pernas. Como eu fiquei 12 anos em Israel, me preparei lá que eu recebi toda a Torá que hoje eu dissemino. Eu pedi uma bênção para ele. Uau! E qual foi a bênção que ele... Mas você pediu uma bênção para um rabino? Para um rabino. Por quê? Eu não estou me vinculando a nenhum tipo de idolatria. Pelo contrário, o rabino Steinman era tão justo, era um tzadik tão elevado, que a palavra dele tinha um poder a mais. Ele tinha tantos méritos que o tzadik gozer HaKadosh Baruch Hu mekayem, existe esse fundamento. Quando um justo fala, ele cria uma realidade que Deus materializa essa realidade. Então é tudo pela fonte divina. Mas eu pedi uma bênção para ele, eu pedi uma bênção para um homem justo, o rabino Aaron Leib Steinman. E ele me deu a seguinte bênção, que está relacionada com o que você acabou de falar. Ele falou, Tiu Yerei Shamayim, tenham temor aos céus. Essa é a maior de todas as bênçãos. Se você aplicar isso na sua vida, você vai encontrar todas as respostas, você vai vencer todas as dificuldades e você vai encontrar energia suficiente para você seguir a sua trajetória nesse período de existência física. Sejam pessoas que têm o temor aos céus. Agora, o que significa esse temor? É entender que Deus é esse que eu entendo ele 100%. Que Deus é esse que eu posso explicar os seus caminhos. Que Deus é esse que eu consigo entender ele a fundo. Não, a criatura nunca vai compreender 100% os cálculos divinos. Isso é o ABC da fé. A fé, ela entra em vigor quando você não entende, Tiago. E mesmo sem entender, você confia nele. E mesmo sem entender, você tem a convicção de que tudo que ele faz é para o seu bem. De que tudo que ele permite que aconteça é para que você cresça, é para que você chegue em patamares que sem essas situações, sem essas adversidades, sem esses cenários específicos, você jamais chegaria e você jamais acumularia, fortaleceria os seus músculos espirituais
nesse corredor chamado vida. A sabedoria, ela é um exemplo muito prático, onde, por exemplo, eu acho que eu não deveria fazer alguma coisa, de repente a minha esposa me dá um conselho, Deus me faz entender que eu preciso ouvi-la mesmo não concordando, e no final das contas ela estava certa. Exato, né? Exatamente. E já passei por isso algumas vezes. Você fala, cara, não é possível, não é racional, isso não é lógico. Mas existe uma intuição que transcende toda a racionalidade. Você sabe que uma pessoa, ele vendeu um burro, pegou o dinheiro, mas depois ele se arrependeu de vender o burro. Foi lá pedir o dinheiro de volta, falou, mas eu não tenho o dinheiro mais. Então me dá o burro de volta. Não, o burro já morreu. Ou então me dá o cadáver do burro. Mas peraí, por que você vai querer o burro morto? Eu vou fazer uma rifa. Mas como assim rifa com o burro morto? Não, vou fazer uma rifa. Vou vender os bilhetes, mas e quem ganhar? Não, quem ganhar eu devolvo o valor do bilhete dele, mas eu fiquei com todos os outros valores. Caramba, cara. Isso é sabedoria no sentido de ser perspicaz, mas a sabedoria que você está abordando aqui no nosso podcast, no PrimoCast, é realmente a arte de aplicar esse conhecimento acumulado, é entender que somos seres limitados, é entender que você possui qualidades, você possui dons, você possui ferramentas de trabalho únicas suas, mas não é motivo para se orgulhar delas, porque esse temor aos céus tem que te acompanhar. A origem da vida tem que te acompanhar. Ele está dentro de você, ele está dentro dele, ele está dentro de cada um de nós, porque quando ele nos criou na sua imagem e semelhança, ele soprou dentro do ser humano a alma que lhe deu a vida. E o Zohar, que é a parte da Kabbalah, que você gosta também, a parte mais mística do judaísmo, ele escreve o seguinte, Mandenafar midilei nafar. Quem sopra, sopra de dentro para fora. Então, se ele soprou a alma dentro do ser humano e lhe deu a vida, quem somos de verdade? Se Deus soprou dentro de mim, e quem sopra, sopra de dentro para fora, quem eu sou? Essa é a sua força. Esse é o seu verdadeiro potencial. Uma partícula divina existe dentro de você. Então, quando você entende isso, o temor aos céus é natural. Quando você entende isso, a felicidade incondicional, ela é orgânica, porque você não depende de nada e de ninguém para ser feliz de verdade, porque você está feliz com a sua própria existência, porque você sabe que, independentemente do que você possui hoje, isso não é o principal, isso é o secundário, isso é ferramenta para que no momento certo e na hora certa você possa extrair aquilo que existe de melhor e fazer a diferença, impactar vidas e deixar o seu legado aqui na Terra. Muito bom. Essa é a sabedoria que você está trazendo para a mesa. Hoje as empresas não procuram QI mais, elas procuram inteligência emocional. Antigamente talvez eles verificaram o nível de QI. Era isso que era verificado nas entrevistas de emprego no RH. Hoje vamos saber como é que ele lidar com as emoções, como é que ele lidar com os momentos de pressão, como é que ele lidar com o improviso. Será que ele sabe lidar com pessoas? Porque o meu cliente é uma pessoa, o meu colaborador é uma pessoa, a minha esposa é uma pessoa. Eu preciso saber lidar com pessoas. Eu preciso saber comunicar a minha mensagem. E 100% dos problemas de relacionamento se deve à maneira de falar. Você pode discordar com elegância, você pode trazer uma divergência de opinião, mas você comunicando isso da maneira correta não vai gerar conflito, não vai gerar atrito. Tá vendo como a sabedoria ela é fundamental na gestão dos seus negócios?